Utilidade pública. Ambiente escuro, ambiente de reflexões, ambiente de questionamento, o escuro daquele que quer se encontrar consigo mesmo, com a falta de sentido na vida, com a brutalidade da natureza, que quer se encontrar com o abismo. E quando o abismo olhar para você, você irá gargalhar na cara do abismo, porque ele não te ofende mais. Quem somos nós nesse mundo complicado? É esse o sentido do escuro. É o sentido de não colocar sobre uma criatura inocente o fardo, o vazio e o desprezo da sua própria existência. Para que aquela luz? Você vai levar esta luz para o seu caixão? Quantos raios de sol ficarão firmados abaixo de 7 palmos? Pois bem, parece que para a tumba fria você levará somente a sua própria amargura, não é mesmo? Quem é você, minha senhora, que se apresenta perante o construtor Magenta? Quem é você? Tens um filho? Quem é este filho que já jorrou do seu ventre? Por que a senhora está sem um marido? Onde está o homem que te protege? Ele te abandonou? Você abandonou ele? Onde está o seu núcleo civilizatório? Onde está a sua célula máter? Quem é esse homem? Nós temos algumas alternativas. Se o homem era bom, por que você largou um homem bom?
Você teve um filho com um homem bom, minha senhora? Então por que você largou um homem que era bom? Se esse homem era bom, você deveria ter ficado com este homem e ainda há tempo, minha senhora. Pegue você e o fruto do vosso ventre e peça perdão a este homem bom. Eu não espero que, sendo bom, ele te perdoe, porque normalmente homens bons costumam ser justos também. E como justiça deverá ser feita, você deverá receber a sua justa paga também. Mas pelo menos a sua parte você deve fazer. Vá atrás e peça perdão. Se humilhe e se ajoelhe perante esse homem bom. Por que você, mãe solteira, largou um homem bom? Me fale. Quais foram os motivos? Ele não te fazia feliz? E quem falou que a vida é para trazer felicidade? Pois quando saímos dos ventres das nossas mães, saímos para obter frio, fome, necessidades fisiológicas, trabalho, suor. Não é isso mesmo? Por que acusa-o de não fazê-la feliz, se felicidade não é a tônica da vida? Nunca foi. Ah, ele era um homem mau para você? Por que você escolheu um homem mau? Diante de tantos homens bons na sociedade, tantas oportunidades boas, você se aproximou e se apaixonou e se entregou por um homem mau. Você não sabia que era um homem mau? Senhores, um querido amigo me mostrou um perfil, ele é homem, mas me mostrou um perfil feminino que ele fez no Facebook. Ele disse que fez isso porque ele trabalha com marketplace, compra e venda, e por incrível que pareça, óbvio, né? Manginas e cavaleiros brancos, eles tratam melhor mulheres. Aí na hora de buscar o produto ou pagar, ele simplesmente fala, um primo meu que vai. Pronto. Mas o que acontece? Até a questão não é essa, a questão é que os senhores não acreditam, com um simples perfil fake feminino, ele recebe diariamente, ele só tem uma única foto, não tem postagem, não tem nada no seu perfil. Ele só tem uma única foto. Ele acorda todo dia com 10, 12, 15 mensagens de linda, bom dia, quero te conhecer, que sorriso lindo, que foto legal. Isso acontece aos senhores também? A mim, não. Aos senhores acontece? Não, este não é um privilégio dado aos homens. Porque o nosso grande poder não está na beleza e na fertilidade, mas na mulher está. Este é o grande poder dela. Então, diante de dezenas, centenas de homens bons, me explique, ó mulher, por que você escolheu um homem mau? Por que você se atrai pelo homem mau? Não sabe explicar? Eu posso tentar explicar para você. Porque foi este homem que civilizatoriamente mantinha poder sobre você. Na idade da pedra lascada, né? Na pré-história, a mulher também se apaixonava pelo homem bonito, pelo gatinho. Ela falava, vou ficar com aquele bonitinho lá, vou ficar com aquele gatinho. Aí chegava o Zé Droguinha, né? Com um pedaço de pau na mão, com um porrete, ou com uma pedra polida, e rasgava de cima e embaixo o bonitinho, e falava, tu não vai ficar com esse bonitinho, tu vai ficar comigo. Você tá entendendo? E a mulher tinha que única opção, ser rasgada, ou para sobreviver ela falava, tá bom, então eu fico com você. Daí, antropologicamente, ela entendeu que se ela se permitisse domar por homens violentos, ela também poderia sobreviver. Afinal de contas, a violência também é uma forma de domínio sobre civilizações. Que se diga o Estado, o pesado jugo do Estado que está sobre nós. Não é isso mesmo? Então, eu entendo que ela teve motivos antropológicos para
ceder às pressões da violência, né? Mas que culpa eu tenho disso? Que culpa eu tenho disso? Se você deixar que elas simplesmente colham as consequências por suas más escolhas, simplesmente colha, a sociedade voltaria ao normal. Elas simplesmente voltariam ao normal. Eu quero que elas tenham direito de escolha, total direito. Que elas possam escolher o que elas quiserem ou imaginarem. Mas eu quero também que essa promiscuidade, que essas más escolhas não recaiam sobre as minhas costas. Sobre as costas dos senhores. Né? Eu entendo que no período de guerra, as nações que eram vencidas, elas tomavam os despojos de guerras das nações perdedoras e tomavam suas crianças como escravas, suas mulheres como talvez prêmios sexuais, coisa muito triste, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos invadiram a Alemanha, houve um dos principais vilipêndios da história da humanidade lá. E as mulheres tinham que opção? Não tinham. Ou elas se submetiam ou elas morriam. Só que a função das mulheres não é defesa, guerra e morrer por princípios. É sustentar a civilização de forma materna, de forma doce. Então eu entendo o motivo pelo qual talvez você tenha escolhido um homem mau. Só que isso não é um problema meu. Eu lamento, minha senhora. Mas nós não iremos colher os frutos da sua má escolha. Eu lamento. A pergunta que os senhores têm que se fazer é a seguinte: por que ela não te escolheu antes? Porque nós não nos conhecíamos. Mas e por que ela não escolheu um homem semelhante a ti? Se ela escolheu um homem semelhante a ti, ela escolheu um homem bom. E aí eu volto, como que em círculo, a primeira pergunta. Se o homem era bom, por que você largou o homem bom? Vá e se humilhe para o homem que fez esse filho com você. Peça perdão. Claro que eu não espero que ele a perdoe, mas a sua parte você fez. E se ele te rejeitar como bem você merece, a rejeição, lide com esse fardo. Lide com esse vazio. Nós homens estamos acostumados a lidar com o vazio, com a solidão e com o desprezo. Você não pode nem mesmo experimentar uma pontinha disso? Por que não? Vocês não se conheciam. Mas e por que ela não escolheu um homem semelhante a ti? Por quê? Por que ela não escolheu o homem bom? Dezenas e dezenas de directs, centenas de homens à procura, com trabalho, sem trabalho, bonito, feio, carinhosos, atenciosos, com todas as qualidades, com algumas qualidades, mas é sempre nota 0. Não tem um homem de bom, não tem um homem que preste, não tem um homem bonito na minha cidade. Quer dizer, homens nota 0, pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pula, é tudo 0, é tudo lixo, é tudo sub-humano. Nota 8, quem sabe para brincar com esses homens? Nota 9 e 10 existe. Você acha que nós somos uma civilização de extraterrestres? Onde 100% dos homens vão atender a hipergamia constante? Não tem essa sociedade. Essa sociedade não existe mais. Então por que colocar na vala da indiferença e da invisibilidade mais de 99% dos homens, a ponto de dizer que não tem um homem bom? Olha a bosta do seu direct, cheia, entupida de mensagens de homens querendo ter um relacionamento fiel e justo com você. Eu vou confessar para os senhores, entendeu? O que ela escolheu antes de você é quem ela é. Ou então é o que ela quer. Uma pessoa, seja ela quem for,
ela é a coleção de escolhas do seu passado. Dessa forma, um homem louco, senil, ignorante, que deseja se relacionar com uma mãe solteira, o mínimo que ele deveria fazer, o mínimo que um homem, um dito homem que tem as duas bolas no saco deveria fazer, é ir até o seu dono anterior, até o seu proprietário anterior e perguntar: escuta, qual é o problema desse Maréia? Qual é o problema elétrico que tem esse carro? Qual é o histórico de revisões desse carro? Quais peças eu preciso trocar agora que este produto me pertence? Se eu comprar esse carro, você acha que eu posso ter quais tipos de problema? Não é isso que nós fazemos? Mas não, a gente simplesmente vai lá e compra. E detalhe, por um preço caríssimo. Tem cara aí que tá pagando 100, 150 mil reais, 200 mil dólares num Maréia fundido, sem perguntar para o proprietário anterior quais problemas esse carro lhe traria. Olha que loucura, olha que loucura. Por que eu digo essas cifras? Porque quando você realmente descobrir quem é a mulher que você tanto amou, que trouxe o sol na sua vida, que te trata tão bem, sabe em que momento será esse? Na separação. Você só conhece uma mulher na separação. E quando você conhecê-la, você vai ouvir os relatos. Quanto foi teu prejuízo? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões. Fui à mendicância, quase tirei a minha vida, quebrei as minhas empresas. É esse tipo de prejuizinho que você tem quando você assume um histórico de um carro sem saber o que você vai passar. E agora nós precisamos entrar na questão um pouco mais central de toda essa discussão, que é a seguinte. É algo um pouco forte, um pouco duro de dizer. Mas o filho de uma mãe solteira, que muitas vezes é uma criança inocente, assim como eu e você que não pedimos para vir para este mundo podre, mas pelo ego e egoísmo dos nossos pais fomos cuspidos, cagados, para sofrer dores, e dores jamais tiram o peso da existência. Ah, eu tive flashes de felicidade. Não importa, né? A gente nunca vai sentir saudades de dores. E dores são inevitáveis, é o que nós temos nessa vida. Aquela criança é uma criança inocente. Mas para você, homem, que está trilhando uma jornada sozinho, resolve assumir como filho, ele é a materialização do gozo do seu inimigo. Outro homem, o seu inimigo, no sentido de concorrente, que concorria contigo. E de fato ele é o seu concorrente. Porque se você está com essa mãe solteira, significa que você queria ela, não queria? Tanto é que você está com essa mãe solteira. Se você está com essa mãe solteira, mas outro homem teve antes, significa que ele é o seu concorrente, que ele é o seu oponente, que ele é o seu inimigo. E quando você vê aquela criança, você deveria enxergar a materialização do gozo do seu inimigo. É o gozo que foi materializado, está em desenvolvimento, em crescimento, mas não é só o gozo que cresce, que se desenvolve. É todo o desprezo que ele simboliza. Toda a ruína, toda a amargura, todo o profano que esta mulher cometeu
Durante toda a sua vida você foi vilipendiado, você foi a segunda escolha, você foi o prêmio de consolação, né? Agora, toda esta vergonha está materializada e se desenvolve. É o gozo do seu inimigo que está habitando com você. Pensaram nisso? E cada vez que você olhar a porra do seu inimigo, você vai lembrar de cada shame, cada vergonha que mulheres profanas fizeram com você. Cada fora que você levou. Cada desprezo. Cada risada da tua cara. Olha aquele trouxa. Tentou ficar comigo. Olha aquele otário. Tentou sair comigo. Olha aquele retardado. Veio me trazer uma flor. Olha aquele babaca. Me deu uma caixa de bombom. Quando você olhar o gozo materializado do seu inimigo, você vai reviver isso dia após dia. A cada olhar da criança, a cada defesa da mulher, da criança. Ah, tu não pode fazer isso com ela. Tu não pode falar assim com ela. Isso é o quê? É o vilipêndio civilizatório. Você vai relembrar o emocional sofrido. O seu coração era puro. Você pensou o seguinte, poxa, a gente estuda na mesma escola, os nossos pais têm condição financeira semelhante, eu sou um menino bom, eu realmente gosto dela, não quero fazer essa menina sofrer, eu quero amar, eu quero dar carinho, eu quero dar afeto, eu acho que eu posso ser uma boa companhia para ela, nós temos mesma capacidade intelectual, se duvidar nós temos os mesmos amigos, nós saímos junto em grupo, eu acho que essa mulher... Essa menina é o meu oposto. Ela ri das minhas piadas. Ela gosta da minha companhia. Nós passamos horas e horas juntos. Inocente. Você é a friend zone dela. Você é o expurgo, a catarse emocional dessa mulher. Bem, mas e você pensa assim, nós somos semelhantes. Vou pedi-la em namoro. E ela dá uma gargalhada na sua cara. E quando você olha para o lado, tem um outro cara. Que ela nem era tão próxima. Na verdade, você nem sabia que eles se conheciam. E por incrível que pareça, ele está com a mão na bunda dela, enquanto beija calorosamente a menina que passava horas com você na friendzone. Você engole aquilo? Você engole a seco? Você fala, vou ter que lidar com as minhas dores. Eu não sei quem é esse cara, talvez ele seja muito melhor do que eu. Enquanto isso, vai batalhar, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai se desenvolver, vai comprar tua casa, vai comprar teu carro. Aí quando você tá lá no topo, ela vem e te apresenta. Olha aqui. Esta é a porra do seu inimigo que se desenvolveu dentro da minha barriga. E agora eu gostaria que você criasse, que você auxiliasse no crescimento dessa criança, tá? E dessa forma, você vai poder reviver e revisitar todo o desprezo, cuspe e amargura que você sofreu durante a sua vida. Porque você, homem beta, não merece paz. Você merece reviver a cada sorriso dessa criança, que ele é a expressão do homem que pegava na minha bunda enquanto você me dava rosas. Pode ser assim? Pois é assim que vai ser. Senhores, a mãe solteira é uma forma de traição eterna. Veja, se fosse apenas o gozo ocasional, aconteceu, a gente teve um negócio lá, é depreciativo. Claro que é depreciativo. Um homem jamais deveria aceitar isso, porque é alheio, porque não é dele, não faz parte de quem ele é. Não foi o seu. Você gostaria que fosse o seu material genético depositado nela, e não de outro homem. Então assim, se for ocasional, ele já é extremamente depreciatório.
Mas, de maneira permanente, materializada através de um filho, ela é uma traição eterna. É a lembrança eterna de que você não foi a primeira escolha. Mesmo você desejando aquela mulher, mesmo você amando, como eu já falei, de fato você desejava ela. Ele é o teu inimigo, ele é o teu concorrente, porque se você aceitou essa mulher, é porque você aceitaria ela antes também, né? Porque mesmo com o filho de outro homem, você continua aceitando ela, então sim, você desejava ela, né? Então, senhores, entendam, este gozo, este esperma em desenvolvimento, ele é a sua vergonha permanente. Ele é a lembrança do homem vil e podre que você é. Você é um homem vil e podre. Senhores, esse desprezo não é opcional, mas ele deveria estar exclusivamente no passado. Aí que está a questão. Ele deveria ter sido utilizado para servir de trampolim para você se tornar um homem de alto valor. E não um grilhão. Mas quando você aceita uma mulher que te desprezou na sua juventude, ou ainda que não desprezou a você, desprezou homens bons semelhantes a você, você está transformando todo essa amargura, esse desprezo que deveria servir para o seu desenvolvimento pessoal num grilhão eterno. Acabam de te colocar tornozeleira eletrônica permanente. Você não vai poder tirar. É isso que significa assumir esse tipo de relacionamento. Você deveria ter deixado esse shame, os foras, a risada, o desprezo. Você deveria ter deixado no passado. E agora estar vivendo uma vida de excelência. Mas não o faz. Veja, nunca se esqueça disso, senhores, que o pai do filho da mãe solteira é indiretamente o seu inimigo. No sentido de concorrente mesmo, de oponente. Ainda que você não queira destruí-lo, entendeu? Ele continua sendo o seu concorrente direto e seu inimigo indireto. Esta é a verdade. E quando você, homem deplorável, criatura imunda, cria o filho do seu inimigo, presta atenção nisso. Quando você cria o filho do seu inimigo, você está incentivando que más escolhas perseverem na sociedade. Você, homem bom, não deveria flertar com o mal. Não deveria se envolver com o profano. Não deveria. Tu tem um caminhozinho bonito de excelência, vai tranquilinho naquele caminho de excelência. Não olha nem para um lado e nem para o outro. Mas quando você aceita criar o filho do seu inimigo, você está incentivando que más escolhas perseverem na sociedade. Em todas as lives eu explico que o ser humano age por incentivos. Ludwig von Mises. E quando o incentivo é que você vai criar o filho do seu inimigo, você está retroalimentando isso. Você não deveria fazer isso. Vamos um pouco mais profundamente. Esse filho não tem as suas feições. Não tem as suas feições. E ainda que você seja um blue pill, ainda que você não tenha entendido, isso é para pouco, esse conhecimento que eu vou falar agora é para raríssimos homens. Ainda que você não tenha o despertar do antinatalismo, de não retroalimentar esta matrix de dor, de falta de sentido, de angústia, de câncer, de velhice, de morte, ainda que você não tenha isso, e você seja um blue pillzão, entendeu? E fale, eu quero ter um filho, por egoísmo mesmo, eu sei que é egoísmo meu, eu queria ter um filho.
saiba que esse filho nunca vai ter as suas feições. Este filho não vai se reconhecer em você e você não vai se reconhecer nele. Algo semelhante com o pai de pet. Ah, não, mas o pet, às vezes o pet você se reconhece mais no pet do que num filho que não é teu, né? Porque o cachorro, ele aprende muito rápido, né? E você fala assim, nossa, esse cachorro realmente deveria ser o meu. Um filho é mais difícil nisso. E como é triste você não se reconhecer na sua própria criatura, na sua própria criação. Claro que esperava-se que você desse um passo a mais. Não se reproduzisse. Esperava-se que você desse um passo a mais, não assumisse o filho do seu inimigo. Mas, uma vez não tendo esse conhecimento, nem mesmo o prazer de se reconhecer nas feições daquela criança você tem. Porque as pessoas, às vezes, gostam de miniatura, né? Tem um criador de conteúdo famoso no TikTok, ele olha alguém com um carro, ele vai em cima do para-brisa e coloca um carrinho pequenininho daquele carro no para-brisa. E o dono, quando vê o carrinho dele pequenininho, do carro grande que ele tem, ele fica feliz pra caramba, ele acha legal, por quê? Porque ele reconhece uma miniatura. Ele reconhece a similaridade. O ser humano é feito de feições. E aquela criança não tem nada das suas feições. Mas esse não é o principal motivo, esse é só um deles. O principal motivo é que esse filho não tem a sua índole. Isso é extremamente triste. Ele não tem a sua índole. Pouquíssimos criadores de conteúdo falam que o principal problema de você assumir um filho que não é seu é que ele não tem a sua índole. Eu vou entrar num ramo um pouco mais técnico aqui, um pouquinho do que eu consegui, através de inteligência artificial, né, sintetizar a respeito da índole na genética, né? Mas a genética, ela passa traços de personalidade. Existem diversos polimorfismos genéticos que já foram, sim, cientificamente associados a padrões de comportamento. A inteligência artificial me deu o seguinte, genes dopaminérgicos, relativos à dopamina, né? DRD4, que são variantes que estão ligadas à busca de novidades e impulsividades. Aí tu é homem, MGTOW, entendeu? Tá ali, seguindo o minimalismo, tentando buscar um pouco mais de raciocínio lógico, um pouquinho mais de racional, um pouquinho mais concentrado. De repente, vem uma cria que está buscando emoções, novidades, impulsividades. Claro, porque o filho não é teu. Ele não pegou nada dos traços de personalidade pela sua genética. Ele não tem a sua genética. COMT afeta a degradação da dopamina no córtex pré-frontal. Ele altera a execução da tomada de decisão e predisposição à ansiedade. Aí tu tá lá, homem MGTOW, se desenvolvendo. Uma rocha, cara, nada te afeta. Tu tá sempre com a estabilidade emocional em dia, entendeu? Um surta de cá, o outro surta de lá, o outro tem um piripaque aqui, você é centrado. Pô, seguindo o teu caminho, coisa e tal. De repente você vê um moleque ali, tá louco, tá estourado, entendeu? Dopamina no talo. Aí você não entende por quê? É claro. Ele está agindo com o seu cérebro mais primitivo. Não pegou nada da sua genética em traços de personalidade. Quem fala muito bem sobre isso é o Kakaroto. Se ele estiver assistindo aí, um abraço pro Kakaroto. É Kakaroto Trovador o nome dele. Quem pudesse se inscrever, Kakaroto Trovador. Né? Tem o 5-HTTLPR, transportador de serotonina. Versão associada à vulnerabilidade ao estresse, à depressão, à reatividade emocional. Veja, quando você tem um filho que é seu, você se reconhece naquela criança. Às vezes tá, por exemplo, você olhando a criança na creche, entendeu? As outras crianças brigando e o piazinho tá com uma estabilidade emocional super boa. Não puxa a bochecha da outra criança, não puxa o cabelo e coisa e tal. Você ensinou isso para essa criança? Não. Mas por que ela está se comportando assim? Porque você transmitiu esse sentimento de segurança
para essa criança através do HTT-LPR. HTR2A são variantes que influenciam a sociabilização e o risco de transtornos afetivos. Genes relacionados à ocitocina e à vasopressina, OXTR, AVPR1A, associados à empatia, apego social, confiança interpessoal. Você não precisa falar nada para o seu filho. De repente você vê que ele se relaciona com um amiguinho, com outro, faz network, os amiguinhos ligam, interfonam, querem a presença dele. Da onde que veio isso? Veio do seu gene. Veio dos traços de personalidade que você passou através da sua genética. Aí de repente está o construtor magenta aqui, nas suas reflexões com esses diletos amigos que estão no chat aqui interagindo comigo, com a gente, criando num domingo de manhã reflexões um pouco mais profundas. Aí de repente vê o seu filho adolescente fazendo com a moto, você pergunta assim: mas que maldição, eu tenho moto, eu ando de moto desde os meus 12 anos de idade, eu nunca estourei um escapamento da minha vida. Da onde que veio isso? Da onde que veio isso, senhores? Provavelmente a sua senhora foi deflorada por um homem que tinha o cabelo amarelo. Porque esses traços de personalidades, eles passam pela genética. Epigenética e plasticidade. Ele fala da plasticidade que pode ser ativado ou silenciado. A predisposição genética a criança tem. Aí você vai ter que assumir um fardo da performance inacreditável. Coisa que você não teria se o filho fosse teu. Porque ele já viria com grande parte de quem você é. Você vai ter que fazer um esforço sobrenatural para tentar trabalhar na plasticidade genética daquela criança, né? Chama-se metilação do DNA. Traumas precoces aumentam a metilação em genes ligados ao eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, alterando a regulação de cortisol, maior reatividade ao estresse. Estonas e remodelamento cromatínico modulam a expressão de genes ligados a aprendizado e memória. Aí, de repente, você consegue decorar a tabela periódica. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, carbono, silício, germânio, estanho, enxurro, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Quer dizer, você decorou a porra da tabela periódica, mas o seu filho não consegue saber a diferença de ponto de fusão e ponto de evaporação. Aí você fala, mas que maldição é essa? É claro, ele não tem a sua genética. Ele não tem nada do que é seu. Você nunca vai se reconhecer nessa criança. O exemplo clássico disso é o de Michael Meaney e McGill, da McGill University. Filhotes de ratos que receberam mais lambidas e cuidados maternos apresentaram, deixa eu pegar aqui, menos metilação do gene do receptor de glicocorticoide, tornando-se adultos menos ansiosos e mais sociáveis. Aí tu faz um esforço do caramba, entendeu? Para se desenvolver, para alterar a plasticidade de quem você é, cria networks, encanta pessoas, e negocia, e empreende, e compra, e vende, e fala. Aí chega lá, o teu moleque tem graus de autismo. Você pergunta, mas como que ele tem grau de autismo? É claro, este filho não é seu! O que mais eu preciso te provar para mostrar que este filho não é seu? Este filho não é seu. Neurobiologia da índole. O DNA molda a estrutura e função de regiões chaves do cérebro. Córtex pré-frontal, PFC, responsável por autocontrole, moralidade e planejamento. Às vezes as pessoas falam, mas Magenta, por que você não comete a maldade? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu só consigo te dizer que não é moral. E eu não me sinto bem
cometendo atos imorais. Não sei dizer por quê. Eu não sei dizer por quê. Variantes genéticas mais ambiente influenciam a sua maturação. Mas de repente o seu filho comete uma imoralidade. Ele vai na casa do amiguinho e mete um carrinho no bolso. Você fala, mas como que ele mete um carrinho no bolso? Será que ele não tem esse controle de que isso não é bom? Será que eu vou ter que ensinar isso para ele? Eu vou ter que, num esforço fodido aqui, tentar mudar a plasticidade cerebral dessa criança agora? Amígdala, núcleo central do processamento de emoções como medo e raiva. Maior reatividade da amígdala está ligada a variantes do gene 5-ATTLPR. Estriado e sistema dopaminérgico modula motivação, busca de recompensa e propensão a vícios. Construtor magenta. Isso é fato, isso que eu vou falar para vocês. E quem me conhece sabe. Eu até hoje, colecionando todos os anos da minha vida, eu nunca bebi mais do que, 100 ml de álcool. E como que eu bebi 100 ml de álcool? Porque no Natal, no Ano Novo, eles colocavam uma tacinha de champanhe para você brindar alguma bobeira que ia vir, entendeu? E daí, às vezes dava uma bicadinha, mas olha, acho que não passou de 100 ml. De repente você vê o moleque da mãe solteira, com 14 anos envolvido com álcool, com droga, com maconha. Você fala, mas que cacete, cara. Eu nunca usei álcool, nunca usei maconha, nunca usei droga. Será que esse moleque não sabe que isso não vai fazer bem? Ele não tem a sua genética. Ele tem propensões a vícios. Talvez o pai dele tinha overdoses de tanto usar drogas. E esse gene já plastificado pelo uso de drogas foi passado à sua querida senhora e hoje caiu no seu colo para você cuidar do gozo do seu inimigo de cabelo amarelo. Estudos de herdabilidade, estudo com gêmeos, técnica clássica inclusive, mostra que cerca de 60% da variabilidade em traços de personalidade é atribuída à genética. Exemplo, o estudo de Minnesota, de Twin Family Study, mostrou que características como extroversão e neuroticismo têm herdabilidade próxima de 50%. O restante, 50%, depende do ambiente, criação, cultura, experiências culturais, traumas, educação, né? Só que 50% é genética. O que eu vejo como problema, porque você começa um jogo com 50% de perdas, semelhante às eleições, né? Ah, é só votar certo. Como que você vai votar certo se as mulheres também votam e elas votam na esquerda? Tu já começa uma eleição com 50% votando na esquerda. Fora os homens domados e feministas que também votam na esquerda. Eu lhes pergunto para os senhores, existiria esquerda se a mulher não tivesse conquistado o sufrágio feminino? Nunca, nunca. Pois tudo que nós fazemos desde o sufrágio feminino é tentar, de maneira ineficaz, extirpar o câncer do direito ao voto que as mulheres tiveram. Né? O traço de personalidade, neuroticismo, refere-se ao nível crônico de desajustamentos e instabilidade emocional. As pessoas passam a experienciar padrões emocionais associados a desconforto psicológico causado por aflição, angústia e sofrimento. McCree e John, em 1992. Desajuste e instabilidade emocional. Você está criando um filho que, pela plasticidade histórica genética, que corresponde a mais de 50% de quem a pessoa é, tem predisposições a ser um ladrão. Um assassino, talvez. E aí, o que você vai fazer com isso? Caiu no teu colo agora. Problemas que você não tinha.
Problemas que vocês não tinham. Eu acho que o Dom Sandro falou alguma coisa sobre isso, de que a grande maioria dos presos não teve a figura paterna como regente da sua família. É isso aqui que o estudo mostrou. É isso aqui que o estudo mostrou. 1992, sorte que é 92, que se fosse 2002, esse estudo já tinha sumido, né? E se os caras insistissem, eles morriam, né? Só que, estudo antigo. McCree e John. Integração gene e ambiente. A índole emerge de predisposições genéticas, potencial biológico de entre 40% e 60%, modulação epigenética como experiências que moldam a expressão dos genes e neuroplasticidade, o cérebro se adaptando continuamente a estímulos. Conclusão. A índole é o resultado dinâmico de um programa genético inicial que fornece predisposições, mas que se manifesta em combinação com ambiente, experiências e cultura. Ou seja, você vai ter que fazer um esforço sobrenatural para tentar resgatar algo que simplesmente você já tinha, imaginando que você seja um homem bom. E neste canal Construtor Magenta nós falamos para homens maus. Você acha que algum Zé Droguinha ia tancar uma live que já está com quase 1 hora com esse conteúdo? Ele já tinha batido o pé faz tempo. Se você está aqui, você é um homem bom. E sendo um homem bom, você tem o direito de construir algo que o seu cérebro já absorveu de maneira plástica dentro do tempo, né? Vamos avançar um pouquinho mais, queridos. Tentar arrumar a índole de um filho que não é seu é um polo feminino. Não é um polo masculino. Por que eu digo que é um polo feminino? Atenção para isso. Ele é como uma mulher que escolhe um homem mau para tentar consertar ele. Muitas mulheres escolhem homens violentos, agressivos, e quando perguntam, mas por quê? Mesmo sabendo que esse cara tinha um histórico de agressão contra as mulheres, por que você ficou com esse homem? E muitas mulheres respondem, porque eu queria de alguma forma arrumar esses homens. Vocês sabem por que elas fazem isso, senhores? Elas fazem isso porque a mulher não tem muito o que oferecer além da sua beleza e fertilidade. Você fica com tesão de uma mulher fazer uma construção para você? Você fica com tesão se uma mulher faz uma grande descoberta? Ou se uma mulher ela consegue, sei lá, fazer qualquer peripécia? Não. Você fica feliz e excitado no sentido social mesmo, não só físico, se a mulher te fornece beleza e fertilidade. E a mulher tenta utilizar a única ferramenta que ela realmente tem poder para tentar consertar um homem mau. A mulher sabendo, tendo consciência que ela não pode oferecer muito mais do que beleza e fertilidade, numa tentativa de utilizar essa beleza e fertilidade para o bem, ela tenta consertar o homem mau. Claro, ela é ignorante. Ela não sabe que isso não é possível, que o homem é mais forte do que ela, né? Quando ela vê a oportunidade de usar sua beleza e fertilidade para salvar uma besta fera, ela vai se sentir útil na sociedade. O ser humano precisa desse senso de validação social, né? Claro que estou falando de um estágio rudimentar. Nós, por exemplo, precisamos ainda, mas muito pouco, muito menos, né? Os senhores tiram foto do que está comendo no Instagram para mostrar para a galera? Para ver quantos likes teve? Não. Eu também não. No meu Instagram, no meu Facebook, não tem nada. Nada. Porque eu não... O coraçãozinho que as pessoas vão dar, a palminha que eles vão dar para mim não serve de bosta nenhuma, de merda nenhuma.
mas para elas vale muito. Para elas, na verdade, quem elas é o tanto de coraçõezinhos e seguidores que elas têm. E um homem beta, que também não tem muita escolha de mulher na sociedade, quando ele vê a oportunidade de salvar uma mãe solteira, ele está tentando transformar o seu trabalho em algo útil para a sociedade. Então o homem que tenta arrumar a índole de um filho que não é seu está no polo feminino. A mulher usando beleza e fertilidade para tentar salvar um homem mau, e o homem tentando usar o seu trabalho e a sua eficiência no mercado de trabalho para salvar o colapso financeiro social. É polo feminino. Homem que fica com mulher, com um filho que não é seu, com mãe solteira, é polo feminino, né? Os senhores têm que entender que uma mulher não tem respeito por quem não fez a sua fecundação sanguínea. Ela não tem isso. Veja, não é um ato bobo, não é um ato banal. Mulheres, até antigamente, né, e eu trago a baila exclusivamente para comparação, ela tinha todo um rito. Ela pensava 1000 vezes, ela conversava com as amigas, ela conversava com a mãe, ela conversava com a avó, ela avaliava muito bem porque ela sabia que ela não podia dar um tiro errado. E ela se perguntava a todas essas amigas e familiares: para quem eu devo entregar voluntariamente o coito? Quem é o homem que vai me deflorar, que vai tirar a minha virgindade, que vai me deflorar? Aí ela analisava, balizava muito bem e entregava a sua fecundação sanguínea para aquele determinado homem. Aquilo é uma avaliação racional, por incrível que pareça, uma avaliação racional que a mulher fazia de qual homem mereceria o respeito por tê-la deflorado. A mulher fez uma avaliação racional de qual homem teria capacidade e mereceria dentro do tempo o seu respeito por deflorá-la. E você simplesmente não tem esse respeito. Você é um Zé bosta. É isso que você é. É um Zé merda que vai criar um gozo alheio, que se desenvolve para cuspir diariamente a vergonha do seu desprezo e nunca terá o respeito dessa mulher pela sua fecundação sanguínea. Agora, senhores, agora, a esta hora do jogo, é a sua vez de dar o fora. Se porventura uma dessas senhoras malfadadas vierem lhes procurar, os senhores apenas digam: peça perdão para o seu marido. Vá com humildade, peça perdão ao homem que te deflorou e tente reatar. Volte à sua primeira escolha. Quais foram as suas análises para você ter se permitido deflorar por um Zé Droguinha? Você gostava do Zé Droguinha? Então vá lá e peça perdão pro Zé Droguinha e peça para ele assumir esse filho. Esse filho não é meu. Eu não tenho o seu respeito. Que homem tem o seu respeito? Qual homem você permitiu que lhe deflorasse? Este homem? Pois vá e se reconcilie com ele. Aos cristãos que estão na live, não é isso que a Bíblia ensina? Mulher, pra cima de mim, não. Quem foi que te deflorou? Ó, mulher. Pois vá e se reconcilie com ele. Pessoal, isso daí é como uma escova de dente. Entendeu? Tu tem dentes? Tem dentes? Ó os meus. Se você tem dentes, você gostaria de ter uma escova de dentes. Correto? Mas a sociedade te diz que você só pode ter uma escova de dente depois que todos da tribo usaram. Imagina que tu vive numa tribo indígena. Mais de 30 índios antes de você já usaram essa escova de dente. Com os dentes todos podres. Bactéria, pus, purulento,
sangue, usaram aquela escova de dente, tá? Agora chegou a sua vez, né? Aí, meu caro amigo, você que assumiu uma mãe solteira, você pode fazer a analogia que você quiser. Você pode elogiar à vontade. Você pode falar o seguinte, mas escuta, não é sobre isso aí é passado. Essa escova de dente está em minhas mãos agora e ela ainda está com as cerdas boas. Essa escova, apesar de ser usada, ainda poderá escovar os meus dentes também. Essa escova ainda poderá, de alguma forma, limpar os meus dentes. As cerdas ainda não estão tão tortas. Estão tortas, mas não tanto. Estão sujas, mas nem tanto. O cabo está gasto, mas nem tanto. Você pode criar o auto-engano que você quiser. Você pode criar culpa que você quiser. Atenção! Mais nova, essa escova não é. Mas só que nova, essa escova de dente não é mais. Olha, é uma coisa simplesmente asquerosa, sabe? Antes, o homem, ele ficava animado quando ele encontrava uma mulher virgem. E não é nada demais pedir uma mulher virgem. Afinal de contas, castidade é a única coisa que uma mulher poderia de precioso oferecer para um homem. Assim como, para elas, nós homens, a única coisa que nós poderíamos oferecer de bom para elas é a provisão, não é isso mesmo? Só que olha que loucura. Mesmo elas tendo tomado a melhor parte do mercado de trabalho, os empregos mais fofos possíveis, a gente não abriu mão da provisão. Deveríamos abrir. Você pegou o trabalho também? Você trabalha? Então paga tuas calcinhas. Todo homem deveria falar isso. Agora, tu viverás do suor do seu rosto. Ó mulher! Mas os homens não falam isso. Eles não deixaram a sua provisão. Mas pasmem os senhores, vocês não vão acreditar se eu falar. Mas elas sim largaram a sua virgindade. A sua castidade. Largaram. Agora... O homem, agora que eu digo há pouco tempo atrás, ele se animava com uma mulher que não tinha um filho. Olha, essa mulher não é virgem. Já deu mais do que chuchu na serra, mas pelo menos veio sem filho. Agora, tá uma onda do caralho na internet de falarem que a mulher boa é a mulher com filhos. Né? Hoje, o homem se anima simplesmente com o fato de a mulher não usar a Lei Maria da Penha. Você pergunta pro cara, você tá com essa mulher porque ela é virgem? Os caras dão risada na tua cara. Castidade feminina não faz sentido nenhum pros caras. Nenhum. Né? Mas escuta, ela não tem filho? Não, ela tem filho. Tem 2, 3 filhos de outro relacionamento com 2, 3, 4 homens. E quando você fala assim, mas tu não tem problema que ela tem filho? O cara te acha inadequado. Hoje os caras se animam quando eles falam o seguinte, mas é uma mulher boa, essa mulher aí nunca vai usar a Lei Maria da Penha contra mim. O que é importante pro cara é só que não seja usada a Lei Maria da Penha contra ele. Então os homens perderam a sua masculinidade. Nós estamos falando de homens feministas, domados, cavaleiros brancos, lixos, com 2 bolas entre as pernas. Lixos humanos. O homem que se permite ser constantemente vilipendiado nada mais é do que um lixo. Né? Veja que interessante, as mães solteiras elas reclamam que o homem só quer sexo com ela. Não é isso que elas falam? Hoje em dia não tem homem para assumir família, para querer relacionamento sério. Eles só querem o sexo, né? O que elas chamam de leitada e ghost, né? Mas espera lá. Não foi exatamente isso que essa mãe solteira procurou antes de chegar até você? Ela procurou família? Ela procurou relacionamento duradouro? Ela procurou família forte, civilizatória? Ela procurou núcleo familiar? Ela procurou
honrar o seu esposo, ensinar os seus filhos, é isso que essa mulher procurou? Vejam que elas reclamam e criticam exatamente o comportamento que elas sempre tiveram antes de te conhecer. E olha, não quero falar nada para vocês, mas provavelmente ela manterá esse comportamento depois de conhecer os senhores. E como eu já expliquei antes, elas farão isso porque elas não têm respeito por você. Não houve uma análise racional da parte delas para lhes ceder a permissão de deflorá-la. Não tem respeito. Não há respeito pelo homem que assume o filho de outro homem. Não há respeito. Aquela vitimização de sempre, né? Ah, alguém que me fez muito mal. Aquele cara me fez muito mal, mas foi exatamente esse cara que você selecionou a dedo. Veja, estupro sempre foi algo extremamente mal visto pela sociedade, deve sim ser punido, com todo o rigor da lei. A sociedade deve desprezar isso, mas no caso dela não foi violência física. Foi o homem que não precisa de lei. Os betas tentam fazer tantas leis para ter acesso às mulheres, né? Ah, eu vou fazer tal lei, pensando que vai atingir os homens maus. Mas para os homens maus não existem leis. As leis são inúteis para homens maus e dispensáveis para homens bons. Construtor magenta precisa de lei? Não preciso. Eu vou cometer o bem. Eu não gosto de fazer o mal. Eu gosto de acordar, dormir, trabalhar, comprar, vender, conversar. Eu não gosto de coisas más. Então, tem lei para mim ou não tem? Tanto faz. E para os homens que elas escolhem, elas nunca vão colocar o rigor da lei. Fala onde que está a Maria da Penha pro Zé Droguinha? Não tem. Fala onde que tá as leis pro cara que tem realmente poder aquisitivo mesmo, milionário, bilionário. Não tem nem regra nenhuma. Pro Shed, aquele cara realmente bonito mesmo, entendeu? O cara pode fazer o que quiser com ela, pode usar de paninho de bunda à vontade. Ela nunca vai falar, ai, me trate bem. Ai, você chegou direto sem preliminares. Ela vai falar isso? Não vai falar nunca. Entendeu? Pessoal, o que vocês sempre têm que se perguntar é o que a máxima da Red Pill colocou na sociedade. E se fosse o contrário? E se você é pai solteiro e ela é uma jovem senhora casta, ela te escolheria? Por qual motivo ela te escolheria? Você é absolutamente invisível, meu senhor. Absolutamente invisível. Quer dizer, você se coloca no lugar delas só pela falsa dor que elas dizem sofrer. Mas pelos benefícios você não se coloca, né, no lugar delas. Porque se você se colocar no lugar delas, você fala, escuta, se eu tivesse no lugar delas com um filho, sem dinheiro, fudido, sem beleza, sem fertilidade, essa mulher me assumiria? Não. Então eu também não vou assumir. É óbvio. É óbvio. Talvez, pessoal, caiba nesse momento da live uma reflexão interna, entendeu? Caiba uma análise profunda interna. E eu até gostaria, talvez, de ler um pouquinho do chat nesse momento, que vocês pudessem conversar um pouquinho comigo. Eu pergunto para os senhores, por quais motivos, eu gostaria de entender esse fenômeno, por quais motivos você acha que não merece algo bom? Por que você acha que merece algo ruim? Ou não tão bom? Por que você acha que você não merece uma mulher virgem? Já que você se esforça, mesmo com o mercado deturpado pelo feminismo, para trazer o sustento para a tua casa. Por que você acha que você não merece uma mulher virgem se você daria sua vida pela segurança e proteção 24 horas, 7 dias por semana
24/7 direto. Você daria a sua própria vida para a segurança e proteção da sua família. Eu preciso entender, me respondam por favor, quais os motivos pelos quais você acredita que não merece a castidade, a beleza, a fertilidade. Por qual motivo você acha que não merece? Vamos ler aqui se alguém respondeu. Como diz o Avatar, digam, betas. Diga. Porque sou canalha e não assumo as que passo a vara. Por isso você acha que não merece uma mulher boa? Não tem resposta, senhores? Nenhuma resposta? Vamos ver o que o Passo Uma Mulher aí falou. Você merece o que você busca. Se não encontra, tem que ter bolas para não se corromper e trair seus princípios. Um brinde, senhores. Temos aqui a nata da sociedade. Crème de la crème de la société. Muito obrigado pelo comentário. Faço das vossas as minhas palavras. Eu pergunto para os senhores, e esses puas vagabundos? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Inclusive, a próxima live que eu vou fazer vai ser exclusivamente batendo em pua. Eu vou fazer uma live com o título Por que pua? Pick-up artist é tudo safado, vagabundo, sem vergonha. Todos, sem exceção. Por que eles te falam assim, você tem que aumentar o seu VSM, o seu valor sexual do mercado? Né? Aí eu te pergunto, por que você vai assumir o fardo da performance? Por quê? Que é um fardo. Você tentar simular uma pessoa que você não é, como eu fiz no começo da live, é um fardo de performance. Eu vou fazer isso pra quê? Me falem. Eu vou fazer isso pra assumir uma mulher virgem? Se for, eu até vou concordar um pouquinho com os puas. Mas é pra assumir esse tipo de mulher? É pra assumir esse tipo de mulher? Tô fora. A verdade, senhores, é que se nós estivéssemos numa sociedade razoavelmente normal, nós não precisaríamos de fardo de performance nenhum, né? Contanto que elas colham as consequências das suas más escolhas. Antigamente o Betinha não casava? 1750, 1600 e tanto, o Betinha não casava? Casava. Por que casava? Porque 50% de homem e 50% de mulher. Uma mulher para um homem. Ou o homem ficava solteiro e a mulher ficava solteiro, ou os dois se juntavam. Claro que ela era hipergâmica. Dentro do rol de preferências, talvez o construtor magenta fosse o terceiro, fosse o quarto, mas uma hora minha vez chegaria. E uma vez que a mulher fez uma escolha, ela não poderia declinar naquela escolha. Escolheu esse cara? Escolheu. Então você fica com esse cara, respeita e honra esse cara. Se você não respeitar esse cara no seu casamento, você é considerado vagabunda. Feito? Feito? Aí o que acontecia? Os betinhas casavam. A sociedade evoluía, a taxa de natalidade era alta, a produtividade era boa, o mercado de trabalho era favorável. Agora, esses vagabundos desses puas falam que você tem que assumir um fardo de performance diário para atender este tipo de mulher. Você nunca será mais importante do que o pai do filho dela. E isso tem um peso ímpar, pessoal, um peso ímpar. Para vocês terem uma ideia, ainda que seja uma mãe solteira, muitas delas provocam diariamente o homem que inseminou ela, que deflorou ela, entendeu? Exclusivamente para obter a atenção dele.
Vocês sabem que uma das principais fontes de energia do feminino é a atenção. Elas fazem tudo por atenção. Elas seriam capazes até, vocês não acreditam se eu falar, muitos aqui não vão acreditar, mas muitas delas até mostram uma dança sensual numa rede social, talvez TikTok e Instagram, exclusivamente para receber a atenção dos homens. É porque vocês não acompanham muito o mundo virtual. Se eu falar, vocês não acreditam. Mas algumas mulheres chegam a atrair os seus cônjuges para receber a atenção de outros homens. O misto de motivação das mulheres é a atenção e a sua criptonita é a responsabilidade. Ok? Então você tem que entender que você nunca será o mais importante. Você será o último do último do último. Você é só um cartão de crédito. Ah, mas ela me dá sexo em troca. Sexo é algo absolutamente natural para a mulher. Algumas acompanhantes que eu já peguei, eu já contei isso em outras lives. Teve uma vez que eu perguntei para ela qual foi o máximo de vezes que você já teve, o número máximo de clientes. E ela me falou, eu não lembro direito se foi 12 ou 15, mas vamos pensar que foi 12. Ela me falou, foram 12 clientes. Aí eu falei, num único dia? Ela, num único dia. Aí eu falei, tá, mas tu tava morta, tu tava exausta, foi pra casa destruída. Ela falou, por quê? Porque 12 clientes? Eu falei, não. Nesse dia eu fui pro shopping tomar um café e bater papo com as minhas amigas. Já tava marcado. Normal para a mulher transar 12 vezes. Normal. A mulher foi projetada para servir o homem sexualmente. E o beta está agradecido por entregar toda a sua vida e masculinidade por uma vez sexo por semana. É por isso que eu digo, a sua mulher te dá sexo, não todo dia, mais do que todo dia. A qualquer hora que você deseje, ela tem que dar. Ela é obrigada a dar. Maritalmente, ela é obrigada a cumprir o seu compromisso marital. A mulher foi projetada para servir sexualmente o homem quantas vezes ele quiser, quantas vezes ele quiser. Ela foi projetada para isso. Assim como você, homem, foi projetado antropologicamente para proteger a sua mulher. Se você daria a sua vida pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, a qualquer momento do dia, por que ela não pode te fornecer sexo a qualquer momento no dia? A sociedade se desenvolveu com esta troca voluntária. Eu te dou sexo a qualquer momento do dia, você me dá proteção a qualquer momento do dia. Feito? Feito. Então tá aqui. Assina aqui, chama-se casamento, beleza? Beleza. Chancela, pau. Coloca aqui com anel de cera, beleza. Estelionato, calote das responsabilidades. Você continua dando provisão, defesa e proteção e sexo tu não vê nem cor mais. E chama isso de casamento saudável. Né? Vocês têm que entender que o homem que ela entregou o útero causa marcas indeléveis no seu ser. Não é um processo simples, senhores. Não é um processo simples. O processo de maternidade é extremamente complexo para a mulher. Altera o seu fenótipo, a gravidez, o processo de flacidez, de ver o seu corpo perdendo a sua fertilidade, a sua beleza, tudo que a mulher tem de mais precioso. As mulheres pagam caro por cirurgias estéticas para manter uma persona que elas não são mais. E elas assumem a gravidez, a flacidez, a dor do parto. São mudanças drásticas no corpo e na mente da mulher que ela permitiu que isso acontecesse. Adivinhe por quê? Para trocar pela inseminação de um homem. Na cabeça racional da mulher, ela considerou que aquilo era mais valioso. Né? Valor é o que você precifica de uma coisa em detrimento de outra. Ela olhou gravidez, flacidez, dor do parto, dores de cabeça, dias sem dormir, amamentação,
bico do peito rachando, ou não ser inseminada por esse homem. O que ela preferiu? A inseminação desse homem. Era mais importante, era mais valioso para ela do que tudo isso que eu falei, né? De todos os homens que pela poligamia convidam ela para sexo, diariamente a mulher recebe convites para sexo. Ela escolheu aquele homem para fecundá-la de maneira voluntária, não é estupro. Aquele homem foi escolhido. É quase que uma nova corrida dos espermatozoides, entendeu? Só que num pouco menor número. O espermatozoide é um maior número, entendeu? E a escolha do genitor é maior. Mesmo que seja numa balada inconsequente, aí que está a questão. Ainda que seja numa balada na vida louca, a mulher fez essa avaliação. Esse cara pode me engravidar. Se eu engravidar, vai acontecer tudo isso. Mas vale a pena? E ainda que seja de maneira rápida numa balada, a resposta dela foi sim, vale a pena. Né? Então, você acha que você é mais importante do homem que levou a decisão racional de engravidá-la? Não é. Nunca será, mas pode esquecer, cara. Mas pode esquecer. Eu não quero falar nada pra vocês, mas uma mãe solteira, ela só ficou com você porque você é o único tipo de homem capaz de passar pelas vergonhas e humilhações de aceitar um filho bastardo. Peço desculpa por descastelar o universo mágico dos senhores, mas o único motivo pelo qual ela ficou com você é porque você é um homem que tem capacidade de ser envergonhado e cuspido diariamente. Não o suficiente. O risco da traição, ele é iminente. Ela sempre vai revisionar quais foram os motivos que me fizeram engravidar do pai dele. Ah, ele até que é bonito, ele até que causa emoções, ele até que é um cara pancoso, ele até que me trata bem, ele até que não sei o quê. Meu amigo, se num relacionamento moderno você já está em risco, com uma mãe solteira, todas as vezes que ela se encontrar com um homem que foi capaz de deflorá-la, de engravidá-la, o risco de traição é extremamente aumentado, extremamente aumentado. Ela vai revisionar os motivos que a levaram a engravidar desse homem todas as vezes que ela olhar para a cara desse homem, indiferente de quem seja, indiferente de ser um homem mau, indiferente de ser um drogado, indiferente de abandonar o filho, indiferente de bater nela, tanto faz. Sempre que ela olhar o homem que foi capaz de engravidá-la e deflorá-la, ela vai reavaliar esses motivos e o seu risco de ser brutalizado, ele é aumentadíssimo. Entendam, senhores, o homem migtal, tá? Em algum ponto, apesar de ser beta, como por exemplo eu, construtor magenta, sou beta, nunca falei que sou alfa, em algum ponto eu me pareço com o sigma. O sigma, para quem não sabe, é o homem alfa, só que simplesmente escolheu andar sozinho longe da matilha. Eu, como beta, em algum ponto, vamos pôr muitas entre aspas aqui, eu posso me colocar ao lado de um homem sigma. Por quê? Assim como o homem que engravidou ela e não assumiu, seja alfa, seja shed, seja Zé Droguinha, seja quem for, ele não assumiu. Nós temos a oportunidade de não assumir. O ponto que nos coloca em equidade com o homem sigma é que nós falamos não. Nós não vamos assumir o gozo do meu inimigo. Nós não vamos assumir o esperma do meu oponente. Nós não vamos assumir um filho que não tem a minha feição ou as minhas feições
e a minha índole. Nós não vamos assumir. Neste ponto, você é um homem sigma. E o seu valor vai lá para cima. Você tem responsabilidade ética e moral de desprezar esse tipo de mulher, se porventura chegarem até você. A sociedade nossa é ginocêntrica, isso nós já sabemos de berço. Ela precisa reforçar a ideia de que a verdadeira masculinidade é assumir filhos bastardos. E nós, homens de alto valor, produtores francos e sinceros, estamos dizendo: o verdadeiro valor é criar um ponto na sua vida de homem sigma. Pelo menos um pouco de dignidade. Pelo menos um pouco de queixo mais alto. Este tipo de vergonha eu não vou passar. Este tipo de humilhação eu não vou passar. Entendam, senhores, que o ser humano é a única espécie que assume filho de outro ser humano, né? Na verdade, se a mãe amasse os seus filhos de fato, se ela amasse os seus filhos, ela nem entregaria a criação do seu filho a outro pai. Só o fato de existir uma mãe solteira que se relaciona, aceitar que outro homem crie o seu filho, é um sinal pleno de que ela não ama os seus filhos. Não ama. No mundo animal, os filhotes são a comida dos machos, né? A mãe tem que proteger com unhas e dentes. Às vezes até mesmo do próprio leão, né? O leão, por exemplo, ele come outros filhotes, né? Ah, o filhote não é dele. Às vezes ele come até o dele. Cabe à mãe, à maternidade proteger aqueles filhotes. Esses filhotes são meus. Sendo meus, não vou permitir jamais que outro homem crie. As mães não deveriam permitir. Elas não só permitem porque não amam os seus filhos, e eles, apesar de ser crianças, são utilizados como moeda de troca para que elas obtenham os privilégios que elas desejam, assim como os homens ainda têm a capacidade de serem diferentes de toda a cadeia animal e assumirem filhos de outros homens. Nenhuma outra espécie faz isso. Vocês sabem por quê? Eu lamento, mas eu tenho uma verdade extremamente brutal para lhes trazer agora. A gente vai caminhando para o final e por isso eu deixei as verdades mais brutais para o final. Mas os fetos são vistos pelas mulheres como um ser agressor. Porque eles podem ser uma ameaça aos objetivos hipergâmicos delas. Pode ser carreira, pode ser trabalho, pode ser conquistar um homem destacado, um homem rico, um homem bonito. Em qualquer caso desses que eu citei, a criança compromete drasticamente o valor sexual do mercado. Isso não é algo que ofenda as mulheres, isso é uma realidade. Valor é a sua percepção de o quanto aquilo vale em detrimento de outro. Por que somos migtaus? Porque nós entendemos que a honra, a dignidade, a paz, a estabilidade financeira, as suas reflexões, os seus pensamentos, o seu gene é mais importante do que uma mãe solteira pode te oferecer. E todos os traumas e cabedal de patologias que ela vem descansar no seu colo, né? Como a mulher entende que esse filho diminui as suas probabilidades de concorrer no mercado, esses fetos são vistos pelas mulheres como agressores. E não é à toa que aborto é público e gratuito. Porque o aborto é o elixir do movimento feminista. Elas podem cometer todas as promiscuidades e simplesmente se livrarem da prova do seu profano como se nada tivesse existido. Elas passam pela caçamba, pelo aborto e nada daquilo existiu. Aos olhos
do imperativo feminino. Da mesma forma que os homens são vistos como seres que nasceram para servir as mulheres. E é isso que nós somos. Pás, inchadas e picaretas. Crianças que não satisfaçam este imperativo são vistas como seres descartáveis. E assim, o feminismo consegue justificar e desconsiderar os fetos delas mesmas como seres humanos a ponto de abortarem. Pausa técnica. Eu tenho uma live especialmente sobre aborto nesse canal, extremamente boa, chama-se Aborto. Os senhores que querem conhecer profundamente sobre o tema do aborto, tem uma live especialmente sobre esse tema. Sugiro que vocês se debrucem alguns minutos sobre ela. Mas é isso. Elas tornaram as suas próprias crianças como agressoras. Abriram mão da proteção que nem outra espécie faz para que outro homem cuidasse. Vocês têm que entender o seguinte, senhores. Se ela for uma boa mãe, correto? Vamos raciocinar simples comigo aqui, nós já estamos terminando. Se ela for uma boa mãe, ela vai priorizar os seus filhos, correto? Se ela vai priorizar os seus filhos, não vai priorizar você, homem que assumiu uma mãe solteira. Compensa para você? Uma mulher na qual, sendo uma mãe boa, você não é prioridade nenhuma para ela? Você é só uma picareta? Bom, se sendo uma boa mãe ela prioriza os seus filhos, ela é automaticamente uma péssima companheira para o homem em questão. Correto? Então, se você falar assim, ela é uma excelente mãe solteira, você está cravando que ela é uma péssima companheira, disjuntora para si. Se ela prioriza você, o seu companheiro, e não prioriza os seus próprios filhos, tem muita mãe solteira que faz isso, eu lamento lhe informar, mas isso a torna uma péssima mãe. Ou seja, sendo uma mãe solteira uma ótima mãe, ou uma péssima mãe, ela não é um bom negócio para você. Porque aceitar uma mãe solteira para um relacionamento duradouro é como abdicar de toda autoridade masculina em prol da liberdade sexual feminina. Você está dizendo que tudo que os homens conquistaram e fizeram durante a história da humanidade é menos importante do que as mulheres terem a sua libertinagem sexual à flor da pele. E isso é uma verdade para você? Se for para homens deploráveis, não para nós. Não para nós. A sociedade caminhou para coisas muito terríveis, senhores. As mulheres podem trair, podem se divorciar, podem fazer pornô, podem se prostituir, podem se drogar, podem virar mães solteiras, podem matar parentes, podem transar com centenas de homens, podem pegar todos os tipos de DST e ainda assim os caras vão estar esperando por elas. Com um perdão preparado e uma aliança de casamento nas mãos, até mesmo com testemunhas na igreja, e eles dirão: esta agora é a minha esposa. E chamam esse tipo de vergonha e depreciação de esposas. Protejam-se, senhores, porque ninguém mais fará isso pelos senhores. Um abraço do seu amigo construtor Magenta. Tchau, tchau.